Olá pessoal, sejam bem-vindos. A gente vai iniciar agora o conteúdo referente ao quarto bimestre de Filosofia. Nós vamos estudar o capítulo 18 do livro didático de vocês, cujo título é Direitos Humanos. A gente vai manter a mesma metodologia das nossas aulas regulares e que a gente vinha fazendo nas aulas virtuais. Esse primeiro vídeo vai consistir tão somente no fichamento do livro didático por parte de vocês. Vocês vão acompanhar aqui e marcar lá, como a gente sempre tem feito. E posteriormente, tá certo? No outro vídeo eu vou comentar essas partes, obviamente. Seguinte, o capítulo 18, ele se inicia na página 242. Entretanto, a gente vai para a página 243, que é onde o conteúdo vai se iniciar praticamente, né? Na página 243, a gente vai manter também aquela questão de lado A, lado B, para facilitar a vida de vocês. Eu sei que algumas pessoas acham talvez mais fácil dar um pause no vídeo e, olhando pela tela, marcar no livro, não tem nenhum problema. Entretanto, como eu sei que tem algumas pessoas que utilizam o celular, talvez fique um pouquinho ruim de ver. É nesse caso que eu acabo falando, tá bem? Mas tudo para facilitar a vida de vocês. Pois bem, na página 243, vocês vão no lado A, no tópico 1, entre a vigência e a eficácia. Vocês vão pegar o primeiro parágrafo desse lado A e vão marcar, olha só, 1, 2, 3, 4, 5 linhas e o comecinho da sexta. É a primeira coisa que vocês vão ter que marcar nesse lado A. Nesse mesmo lado, a gente tem no segundo parágrafo, tá bem? Vocês vão contar 1, 2, 3 linhas. Vocês têm aqui, gente, justamente essa frase, esse termo, né? Direito de bandido, entre aspas. Marquem isso aí também. Agora, a gente vai para o lado B dessa mesma página. Você vai contar um parágrafo, 2 parágrafos. O terceiro parágrafo, você praticamente vai marcar ele todo. Só vai ficar esse hora aqui de fora. Marca logo ele todo, tá bem? No quarto parágrafo desse lado B, o último parágrafo, né, da página 43 do lado B, você vai contar 1, 2, 3, 4 linhas. No meio da quarta linha, praticamente no meio dela, tem um pontinho. Você vai marcar a partir desse ponto, onde vai ficar assim: ao admitir que todos são igualmente cidadãos e que o exercício da tolerância tem como consequência a aceitação das diferenças, é possível reconhecer também o intolerável. Marca isso daqui, tá bem? Agora, assim que vocês tiverem marcado isso daí, a gente vai para a página 244, o lado A. A gente vai se concentrar agora no tópico 2, Direitos Humanos no Cotidiano. Nós temos o primeiro parágrafo e o segundo parágrafo. Você vai contar no segundo parágrafo 1, 2 linhas. Na metade da segunda linha tem o pedaço da frase, né? Síndrome do pequeno poder. Marquem isso que vai ser extremamente útil. Agora, nessa mesma página, nós vamos para o lado B, tá bem? No lado B, nós temos aqui, ó, essa expressão, tá certo? Essa citação. Nós temos um parágrafo. No final desse parágrafo, desse primeiro parágrafo, seria interessante vocês marcarem isso daqui. Só para efeito de conhecimento, tá bem? Que vai falar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Nesse lado B, da página 246, nós temos um subtópico, o caso específico do trote universitário. Vocês podem olhar no livro de vocês. Vocês vão olhar que tem o primeiro parágrafo, o segundo parágrafo. No segundo parágrafo, vocês vão marcar as 3 primeiras linhas e o comecinho da quarta, se encerrando na palavra coletivo, que está entre aspas. Após fazerem isso, nós vamos para a página 247, no lado A. Vocês vão ter no livro de vocês essa citação, essa parte aqui de um texto, e você tem um parágrafo, tá bem? Esquece isso aqui. A gente vai se concentrar no tópico 3,
Noção de justiça. Você tem o primeiro parágrafo desse tópico, você vai marcar praticamente ele todo. Ele só tem 4 linhas, você vai marcar as 3 primeiras e o comecinho da quarta. Nesse mesmo tópico, em sequência, nós temos o segundo parágrafo. Vocês vão marcar a primeira linha dele, completa, o começo da segunda linha. Você vai para a terceira linha e depois de uma você tem aqui, tá certo? A justiça pode ser compreendida como dar a cada um o que é seu. Você vai ter isso depois da vírgula, tá bem? Repetindo, segundo parágrafo nós temos, vocês vão marcar a primeira linha até a metade da segunda. Você vai marcar na terceira linha a partir da vírgula e você marca a quarta linha até o ponto. Nesse lado, somente isso. Agora a gente vai no lado B dessa mesma folha e vocês vão lá em cima, tem assim a frase, assim Comte Sponville define a equidade. Marquem só isso daí. Ele vai fazer referência a essa citação, que depois eu vou comentar com vocês. Por enquanto vocês só marcam isso daí. Agora a gente vai para o tópico 4, direito natural e justnaturalismo. Está um pouco fragmentado aqui, tá bem? Então eu vou tentar falar de maneira bem calma, ou vocês podem então somente pausar o vídeo nesse momento em específico e olhar aí que as marcações aqui, nessa parte aqui, se concentra só nesse primeiro parágrafo. No segundo parágrafo é mais fácil, tá bem? No primeiro parágrafo desse tópico direito natural, vocês vão contar a primeira linha, segunda linha. Vocês vão procurar, distinguiram direito natural e direito positivo. Marquem isso. Agora vocês vão contar, né? 1, 2, 3, 4, 5. Na sexta linha, você vai procurar a palavra justnaturalismo. Marque. Na sétima linha, lá no finalzinho, a partir do ponto, você tem o direito, você marca, e natural na linha seguinte. Ok? Agora, você vai para o final do parágrafo, que acaba sendo mais fácil para você achar. Você vai contar de baixo para cima. 1, 2, 3. Você pode olhar que no final dessa linha tem assim, o direito, você marca, e na linha seguinte, positivo. Marquem só isso. No segundo parágrafo, vocês vão marcar somente na Idade Média. Tá bem? Agora a gente vai para a página seguinte. Nós vamos para a página 248, que já tem um pouquinho mais de coisa para vocês marcar. Mas dá para a gente ir legal. No lado A dessa página, nós temos o subtópico Teóricos da Modernidade. Nesse subtópico, no primeiro parágrafo, você vai contar 1, 2, 3 linhas. Vocês estão vendo? Que já quase no final dessa terceira linha, a palavra dessacralização, marquem ela. Nesse mesmo tópico, nós temos o segundo parágrafo. Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão contar 1, 2, 3, 4. No final da quarta linha e no começo da quinta linha tem Nicolau Maquiavel. Marque o nome desse rapazinho que a gente já viu no bimestre passado. Nesse mesmo parágrafo, você vai marcar as 3 últimas linhas. Está bem? Agora que vocês fizeram isso, a gente vai para o lado B. O lado B, nós vamos ter alguns subtópicos, pode dizer assim, tá bem? Que vão estar lá separados. Nós temos A, B, C e assim por diante, e com o nome dos carinhas dos teóricos em negrito. Você vai fazer o seguinte, você vai marcar aqui esse A, Thomas Hobbes. Marquem isso. Depois de marcar, vocês vão olhar o primeiro parágrafo, segundo parágrafo. O segundo parágrafo, vocês vão procurar primeira linha, final da primeira linha e começo da segunda linha. Vocês vão marcar o seguinte, não é propriamente pessimista. Nesse mesmo parágrafo, vocês vão contar 1, 2, 3, 4. No começo da quinta linha, até a metade, vocês vão marcar Estado forte e centralizado, ok? Em sequência, nós temos o terceiro parágrafo, em que você vai marcar basicamente o quê? Você vai procurar primeira linha, segunda linha, terceira linha. Na quarta linha, quase que no meio, você vai procurar a palavra Estado e vai marcar. Na quinta linha, você vai marcar o seguinte, detentor exclusivo da produção jurídica, tá bem? Agora a gente vai para, vocês vão marcar aqui B, John Locke.
No primeiro parágrafo, gente, vocês vão marcar 1, 2, 3 linhas, onde tem assim, ó, a propriedade é tudo o que pertence. Aí continua na quarta linha e na quinta linha. Isso aí marcar essas partes que vão ficar assim, ó. A propriedade é tudo que pertence a cada indivíduo, ou seja, sua vida, sua liberdade e seus bens. Marquem isso. No segundo parágrafo, vocês vão contar 1, 2 linhas. Praticamente no começo da segunda linha tem assim, autonomia do sujeito. Marquem isso, tá bem? Nesse mesmo parágrafo, vocês vão contar 1, 2, 3, 4, 5 linhas. No meio da quinta linha, você começa a marcar, que vai, ó, a concepção de liberdade de Locke, continua marcando na sexta linha, né? Contudo, não era ampla, pois apenas os que possuíam fortuna tinham condições de usufruir de plena cidadania. Vocês vão marcar essa parte aqui. Após terem feito isso, nós vamos para a página 249, onde tem C. Você vai marcar, né, Jean-Jacques Rousseau. Nesse primeiro parágrafo, gente, vocês vão marcar o seguinte. Vocês vão contar 1, 2, 3, 4 linhas. Na metade da quinta linha, você continua... Aliás, você começa a marcar. Aí marca a sexta, a sétima e a oitava até a metade. Vai ficar marcado assim, ó. Aspectos avançados do seu pensamento decorrem do entendimento que cada cidadão pode transferir sua liberdade e seus bens apenas para a comunidade. Tá bem? Na linha em sequência, logo abaixo disso aí, você vai marcar da qual ela faz parte. E abaixo dessa, lá no finalzinho, você vai marcar soberania popular. Agora a gente vai para, nesse mesmo lado, nós temos o segundo parágrafo, que é só essas 2 linhas. Nós vamos para o terceiro parágrafo. No terceiro parágrafo, vocês vão contar, ó, 1 linha, 2 linhas. Na segunda linha, você vai marcar naturais e natos. Agora você vai para a terceira linha, no final, onde tem assim, a vida. Marquem. Na quarta linha, lá no começo tem assim, e a segurança. Marquem. Na quinta linha, nós temos o começo, aos direitos da liberdade. Vocês vão marcar. E no final dessa mesma linha, igualdade. Vocês vão marcar também. A gente está pertinho de terminar, tá bem? Agora a gente vai, gente, para onde tem assim, de Immanuel Kant. Nesse mesmo parágrafo, ok? Você vai ver, ó, que na penúltima linha tem dignidade humana. Marquem isso. Após vocês terem feito isso, vocês vão para o lado B dessa mesma página, onde tem o Ezinho aqui, vocês vão marcar só o nome César Beccaria. Após fazerem isso, a gente vai para... Vocês contam, tá bem? Ó, vocês vão contar 1, 2, 3 parágrafos. No terceiro parágrafo, você vai estar praticamente no meio desse parágrafo, você vai contar as linhas, ó. 1, 2, 3, 4 linhas. Quase no começo da quarta linha tem assim, Declaração de Independência dos Estados Unidos, marquem. Na quinta linha você vai marcar Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que já entra na sexta linha, tá bem? Agora a gente vai entrar no tópico 5. Entretanto, vocês só vão marcar na página 250, no lado A, tá bem? Lá em cima, ó, no primeiro parágrafo. Na primeira e a segunda linha, onde tem assim, na França, o Código Civil de 1804, também conhecido como Código de Napoleão. Vocês vão marcar. E no segundo parágrafo, lá em cima também, no lado A, que só tem 2 linhas, vocês vão marcar. Constituía-se, então, a liberdade política ou liberdade positiva garantida por leis. Ok? É isso que vocês vão marcar. Agora, nesse mesmo lado, da página 250, nós temos o subtópico Elaboração teórica do direito positivo. Nesse primeiro parágrafo, vocês vão marcar na penúltima e na última linha. Vocês vão procurar a expressão direito positivo e o positivismo jurídico. Marquem esses 2 termos. No segundo parágrafo, vocês vão procurar na primeira linha, lá no final, tem Hans. E no comecinho da segunda linha tem Kelsen. Vocês vão marcar o nome deste rapazinho. Nesse mesmo parágrafo, vocês estão vendo que tem uns pedacinhos, né? Você vai contar 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Onde tem no começo assim um ponto, você vai marcar. Ele justifica sua posição afirmando que a justiça é um valor relativo. Após isso,
Agora a gente vai para o final desse mesmo parágrafo. Você conta de baixo para cima para ficar mais fácil, tá certo? Na antepenúltima linha. Nós temos lá no final ciência e na penúltima do direito. Marquem. Agora no terceiro parágrafo, tá bem? O último parágrafo desse subtópico, vocês vão contar na primeira linha, no final da primeira linha, você vai ter separa moral e direito. Marquem isso. Agora a gente vai entrar no tópico 6, Declaração Universal dos Direitos Humanos. No lado B dessa página, você vai contar 1, 2, 3 linhas. No final dessa, 3 parágrafos, tá bom? 1, 2, 3 parágrafos. Nesse terceiro parágrafo, você vai ter o seguinte, você vai contar 1, 2, 3, 4 linhas, vão marcar elas todas, e o começo da quinta linha, tá bem? Depois de vocês fazerem isso, a gente vai entrar agora no tópico 7, as 3 gerações dos direitos humanos. Você tem o primeiro parágrafo, você vai agora para o segundo parágrafo, você tem na primeira linha a primeira geração, marquem isso. Na segunda linha vocês vão encontrar Revolução Francesa, marquem. E na terceira linha você vai ter a palavra liberdade, marque isso. Agora a gente vai para o terceiro parágrafo. No terceiro parágrafo, na primeira linha tem assim, ó, a segunda geração, marquem, tá bem? Na primeira linha do terceiro parágrafo. Na segunda linha do terceiro parágrafo tem aqui século XIX, marquem. Agora a gente vai para a página 251. No lado A, você vai ter, olha só, no primeiro parágrafo, você vai marcar, lá em cima também, no primeiro parágrafo do lado A, você vai marcar a penúltima e a última linha. Agora a gente vai vir para, aqui, ó. Você vai procurar acima dessa citação, vocês estão vendo a citação aí, ó. Você vai procurar acima dessa citação que está no final desse tópico. Vocês vão ter aqui no parágrafo, logo no começo da primeira linha tem assim, a terceira. Vocês vão marcar, que é a terceira geração, tá bem? Na segunda linha tem século XX com ênfase nos direitos coletivos. Marquem isso daqui. Depois de vocês terem feito isso, a gente vai agora para o tópico característica dos direitos humanos, tá bem? Nesse primeiro parágrafo, você vai marcar a terceira linha, onde tem universalização, indivisibilidade e participação, tá bem? A gente vai agora para o lado B, onde tem a universalização, marquem. Ele é formado só por um parágrafo, tá bem? No começo desse parágrafo tem assim, ó, na primeira linha, universalizáveis, marque. Aí você vai contar 1, 2, 3, 4 linhas. Tem assim na quarta linha. Ao contrário, os direitos humanos são, e na quinta linha, valores históricos. Você vai marcar isso daqui. Depois de fazer isso, vocês vão marcar também esse B, indivisibilidade, que já é formado por 3 parágrafos, só que a gente vai se concentrar só no primeiro, tá bem? Você vai marcar as 2 primeiras linhas e metade da terceira linha desse parágrafo. Fora isso, a gente tem também C aqui, você vai marcar participação, tá bem? Agora, a gente vai para a página 252, mais especificamente no lado A, onde tem o subtópico Comissão Nacional da Verdade. Nesse primeiro parágrafo, vocês vão olhar na segunda linha, no finalzinho dela, e no começo da terceira linha, onde vocês vão marcar o seguinte, Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ok? No segundo parágrafo desse tópico, vocês vão olhar na segunda linha, tem assim, Comissão Nacional da Verdade, marquem. Depois disso, nós vamos para o terceiro parágrafo, onde vocês vão basicamente contar 1, 2, 3, 4 linhas. Da metade da quarta linha até o comecinho da quinta, vocês vão marcar o seguinte, Lei da Anistia, assinada em 1979. Basicamente é isso, pessoal. Eu sei que está meio assim, mas é melhor a gente fazer desse jeito para facilitar a vida de vocês. Até a próxima, quando eu vou postar um vídeo comentando essas partes, tá bem? Tchau, tchau.